E aí, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast. Esse é um projeto que está começando agora. A gente vai contar a história de pessoas que tomaram decisões ousadas na vida, como essa de vir para cá, para Irlanda. Eu estou aqui hoje com Milvio Mendes. E aí, Milvio? Obrigado, Felipe, pessoal de casa. Obrigado pelo convite. Ok. Milvio, você me conta um pouquinho da sua vida, de onde você é no Brasil. Eu nasci e cresci em Salvador, ali bem no circuito do Carnaval, Mondina. Sim. Conhece bem? Conheço, já morei Isso. ali perto. E meu pai é mineiro, minha mãe é baiana, então eu sempre ficava em Minas, Bahia. Nunca tive experiência de fazer um intercâmbio fora, assim, durante high school, né? Que a gente vê que algumas crianças estavam saindo. E quando eu fiz 22 anos, na verdade 21, tava 21, eu percebi que estava na hora. Sim, mas você, 21, você tinha feito faculdade? Isso. Foi na faculdade que eu percebi que eu precisava sair do Brasil. Eu precisava abrir um pouco os horizontes e buscar um novo idioma, aprender um novo idioma, né? A ideia, Felipe, surgiu quando eu estava fazendo um curso de administração de empresas na Unifax. Você também conhece? Sim, conheço. E eu, quando cheguei no quarto semestre, cara, tinha muita gente voltando de intercâmbio entrando na minha turma, eu fazia amizade e tal, e eles estavam passando os melhores processos seletivos. Estavam com inglês afiado, né? Tinha acabado de voltar de um ano de intercâmbio. Geralmente era um pessoal mais velho do que eu. Entrei na faculdade também com 17 anos, então eles já Sim. estavam ali com beirando 23, 24 anos. Naquela época eu tinha 21. E eu tomei essa decisão. Mas Cara, assim, precisava sair, precisava aprender inglês. no seu caso, aí você viu processo seletivo no caso de emprego mesmo, né? Sim, na verdade, naquela época era estágio. Estágio. Isso, Sim. isso. Então, tinha várias empresas, Odebrecht, Braskem, Hum. muitas grandes empresas, multinacionais também ali na Bahia. Todo mundo pegava quem estava voltando de intercâmbio. Sim, era um diferencial no Sim, currículo de alguém, né? exatamente. E aí você começou a faculdade, 17, aí com 21, que foi essa, quer dizer, 23, né, que você falou que você Não, viu essa... eles estavam Ah, voltando, estavam sim, com 23. Na verdade, sim. foi no quinto semestre, se não me engano. Hum. Eu entrei na faculdade, estava com 17, fiz 18 no primeiro semestre. Aí 19, 20, foi no 20 que eu percebi. Aí você Isso, percebeu que você precisava. exato. E então você teve essa referência do pessoal, né? Sim. Mas teve mais alguma coisa assim no Brasil ou em Salvador que tava assim, tem muita gente que tem esse chamado interior, né, de querer sair, mas também tem, sei lá, encher o saco de Salvador, encher o saco do Brasil, ou tá chateado com alguma coisa que tem lá. Aconteceu isso com você também? Não, seria mais na parte profissional mesmo. Sim, Eu queria crescer profissionalmente, conseguir os melhores empregos e também ter essa experiência de morar no exterior, se virar, não é? sim. Ter essa fase. Minha É, irmã, na verdade, teve algo parecido. Ela, com 16 anos, fez high school. sim, Ela passou 1 ano e 10 meses, quase 2 anos, né? Em Houston. sim. Então, ela foi com a amiga, a vizinha e os avós da vizinha. Então, ela ficou nessa casa de brasileiros. Eram vários estudantes brasileiros, acho que ficaram quatro. Essa vizinha nossa, minha irmã e mais outros dois brasileiros que ficaram na mesma casa. E depois de 2 anos, quase 2 anos, quando ela voltou, ela estava com inglês muito bom. Assistia filmes, conversava com os amigos na internet, tudo em inglês, e foi aí que eu percebi que realmente para aprender, ter aquela fluência, era necessário morar no exterior. Ah, sim. E como é que surgiu a Irlanda para você? Porque eu mesmo antes de vir eu não sabia nada sobre a Irlanda. Eu, sei lá, falava a palavra Irlanda para mim era só aquela montanha verde e uma ovelha lá. Isso, é. Para você, você tinha alguma ideia do que era a Irlanda e como é que surgiu a Irlanda? Irlanda, na verdade, né, não é nenhum país que a gente fica sabendo assim quando a gente está no Brasil, né, de fazer intercâmbio e morar facilmente. A gente Sim, sempre tem aquela ideia, ok, Inglaterra, Estados Unidos, talvez Austrália. sim, Mas África do Sul, Malta e Irlanda fica meio que ali naquela situação de você precisa visitar uma agência ou precisa pesquisar para descobrir os sim. programas e tudo mais. Ou acaba sabendo através de alguém. Eu soube através de um colega de faculdade que tinha voltado, e aí eu resolvi pesquisar. Mas meu plano mesmo seria ou Canadá ou Austrália. E aí, quando eu vi que na questão financeira a Irlanda pesava, eu acredito para todo mundo que está por aqui, A não é? maioria, todo mundo que eu Isso. pergunto é isso É. mesmo. Cara, eu coloquei isso no papel. Se eu passar 3 meses fazendo um curso nos Estados Unidos, é o equivalente a um ano na Irlanda.
E nos Estados Unidos eu não posso trabalhar, aqui na Irlanda eu poderia trabalhar. Sim. E na época, apesar disso ser um pouco saudosismo meu, mas na época a gente. Você veio em 2011, né? Só para Ah, botar no contexto. eu voltei em 2012, mas eu vim Pela pela primeira primeira vez. vez em 2009. Em 2009. Isso. Então eu imagino, porque na minha primeira vez foi em 2011. Então eu imagino. Primeira vez na Irlanda. Então eu imagino que o, o registro aqui, né, do GNIB, na época era 150 euros, eu acho, quando eu vim. Então Sim. em 2009 eu nem lembro, nem sei quanto era, Isso. mas e a gente podia ficar um ano, né? 6 meses estudando, 6 meses trabalhando. Era, assim, resumindo, era mais fácil. Isso. O famoso programa sanduíche, né? 6 meses de aula, 6 de férias. Isso. E aí, para você foi isso, né? Sim. E como é que você aproveitou aí esses primeiros meses? Foi, assim, primeiro, quando você chegou aqui, o que é que você achou desse país? Cara, meu plano foi o seguinte: quando eu resolvi fazer o intercâmbio e decidi que seria Irlanda, eu pensei, ok, 6 meses de aulas, 6 meses de férias, e depois, quem sabe, eu poderia renovar, passar mais um tempo para afiar o inglês, ou partir para um outro país, porque eu sentia que já no Brasil, naquela época, 2009, inglês era pré-requisito de vários processos seletivos, mas ter um inglês e um espanhol seria o diferencial muito grande. Sim. Aí eu pensei, eu vou partir para Espanha depois. Eu não falei nada pra minha irmã, pros meus pais. Não, vai ser só 6 meses de aula, mas teu período de férias. Eu não falava, né? Então ficava sempre aquela. Minha passagem, por exemplo, era para 10 meses de intercâmbio. Então Sim. eles pensavam que eu ia passar só 10 meses. Mas meu plano mesmo seria passar um ano na Irlanda e depois verificar a possibilidade de ir para Irlanda, para Espanha. Aprender o espanhol. Sim. Passar uns 6 meses lá. Agora, um outro assunto, assim, que os pais no Brasil normalmente não querem que a gente saia da aba da família, né? Tipo assim, isso, vai lá, curta lá seu intercâmbio, mas volte. Você teve algo assim também? Ou você acha que depois que os 10 meses passaram que você não voltou, o que que você acha aí? A sua família foi ok ou queria que você voltasse? Não, eles sempre queriam que eu voltasse, isso. Eles me apoiaram na escolha mesmo. Meu pai ficou meio que na dúvida, porque a gente sabia que teve a crise de 2008, né? Sim, Aquela crise financeira, a famosa crise financeira, 2008. E a Irlanda passou por esse processo de precisar de um auxílio da União Europeia, né? Daquele fundo. E também de estar naquela declínio financeiro, né? sim. Econômico financeiro. Eu lembro que até em 2010, que foi antes de eu vir, estava ainda passando pelas dificuldades Falando da desse. crise, né? Isso, isso. Isso. Eu faço entre aspas porque eu nunca senti essa crise, sinceramente. Mas também é uma outra Sim, realidade. Quando a gente fala sobre fatores econômicos de larga escala antes da crise, a gente fala sobre o boom do tigre como é, céltico, né? Que eles sim. falavam. Era muito, por exemplo, eu falo com as pessoas hoje em dia, assim, os profissionais de 40 anos para cima, eles falam que naquela época eles compraram casas de 600, 700 mil, muito fácil. Em Mas aí depois 2006, isso, exato. aí a casa Hoje, começou a valer, a de 700 valia 300. exatamente, Esse era o exatamente. problema, né? Eles estavam que pagar um mortgage que não valeria na casa. Isso. Era fácil, era mais fácil conseguir emprego naquela época do que acomodação. É, Isso, imagina. tava nessa situação. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei naquele receio, meu pai também. Eu falei, pai, pode ficar tranquilo aí, que eu seguro as pontas lá, eu me viro. Não tenho essa, não. Eu pego qualquer coisa mesmo. Se for para lavar prato, se for para entregar panfletos, qualquer tipo de trabalho, desde que seja legal, né, e honesto, eu tô Sim. fazendo. Então Já, você já estava no mindset, né? Mas na isso, mentalidade que você ia se virar mesmo e que ia conseguir ficar, tipo, se virar mesmo e conseguir trabalho e pagar as contas, né? Esse é o exato. básico. Eu consegui, quando eu vim para cá, meu intercâmbio tava quitado, né? Tava pago, tudo certinho. Só que eu precisava me manter aqui e tava com um plano na Espanha, então precisava fazer aquele pé de meia. Sim. Você Então, já estava mesmo com a cabeça pensando. exatamente. E aí, sim, aí então, falando isso, você tranquilizou a família e eles ficaram mais satisfeitos, né? Que você ia ficar Isso. aqui mesmo. Mas, Estavam já acostumados, né? A minha irmã, por exemplo, passou quase 2 anos fora, então isso. para eles é tranquilo. Comigo, a situação foi.
parecido assim, né? Quer dizer, minha mãe sempre quis realmente que eu. Acho que minha mãe sempre quis que eu saísse mesmo da casa. Na verdade, ela sempre gostou dessa coisa de ter uma experiência nova e tal. Então, acho que comigo, foi parecido. Mas me conte, aí você. Ok, você veio pra cá no auge da crise, então, e como é que foi, seus primeiros meses de Irlanda? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dia 29 de março de 2009. Tinha acabado de completar 22 anos. E eu peguei aquela fase da Irlanda já meio que não tinha sentido aquele baque da crise de 2008, né? Ainda estava naquele processo de se adaptar à crise, mas não foi aquela coisa tão crítica. Então, eu estava tranquilo, eu vim com o objetivo dos primeiros 2 meses estudar mesmo, só que já comecei a procurar trabalho. Sim, Então, eu lembro que no meu primeiro tipo de tentativa de conseguir emprego, né? Eu cheguei, fiquei numa casa de família em Castleknock, Dublin 15, sim. e olhei aquele lance assim das casinhas bonitinhas com quintal, tudo muito perfeito. Cara, eu vim de Salvador, é céu de pedra, né? Prédio Acho pra caramba, isso. pouca casa. Então, eu gostei muito daquela área. Eu falei, nossa, bacana aqui, Hum, então aquela coisa de jardim. Aí eu resolvi entregar panfleto ali pelas casas, com meu sim. número, mostrando que eu poderia fazer serviço. De jardim ou E qualquer. isso, Sim, jardinagem sim, mesmo, de dar aquele trato no jardim das pessoas, né? sim. Fui chamado, quatro casas me chamaram. Todas pessoas idosas e tal, me chamaram, eu fiz aquele serviço assim, meio que de freelance mesmo, né? Aquela coisa assim, só Sim, pra levantar um trocado. sim. E E que é um aí, trocado bom, na verdade, né? Que normalmente a pessoa, sei lá, se fosse cobrar por hora, sei lá, 10 euros, 12 euros a hora, não sei, é, você consegue tirar um trocado bom, né? sim, naquela época eu cobrei 8,65, que era o mínimo possível. Eu falei, não, eu vou colocar o mínimo só pra ver como é que vai dar, né? Sim. E só que ninguém pagou o mínimo naquela região. Nem o A região mínimo. é boa, nem o Não, mínimo. Eles pagaram mais, pagaram mais, sim, isso. sim. Às vezes Aham. tinha gente que eu passei quase 3 horas lá, me dava 30 euros, então era um Bom, negócio bom. isso é E bom mesmo. E aí, mas você já tinha feito alguma jardinagem na vida ou não? sim, sim, já tinha Ah, feito. sim. Lá em casa a gente tem uma varanda com muita planta, essas coisas, então podar essas coisas, tratar é tranquilo. Ah, Ah, eu então você nunca. sabia o que estava fazendo, não ia estragar o Exato. jardim dos outros. Mas é engraçado que eu já tinha assistido alguns vídeos do YouTube da galera Hum, usando aquelas máquinas de cortar grama, que cortador mesmo, lawnmower, sim, e eu nunca precisei utilizar, porque era, como eu falei, era um jardim mais simples lá em casa, né? Aquela coisa de podar, mas nada sim, de cortar grama mesmo. E aí eu dei uma olhada, pô, balela, muito simples, muito, muito fácil de utilizar. E era sim. mais um trabalho assim de esforço físico e eu foquei numa região onde tem várias pessoas assim com Idosos. uma classe mais elevada, né? Um pessoal mais idoso também, não era uma região assim de casas novas. Sim, Então dá um pessoal de 60 anos, 50 anos, todos os quatro que me chamaram, tudo 60 para cima. Pelo menos sim. naquela época deu aquela impressão, né? E você continuou fazendo o serviço para, tipo assim, teve um repeat business aí ou... Não, não, Não. eu resolvi parar porque eu já tinha me mudado pro centro também, não Sim, compensava para ficar lá e cá, sabe? sim, Foi só alguns dias mesmo, algumas vezes. Foi pela experiência, pelo lance de levantar uma grana mesmo. Assim, sim. a curto prazo. E aí, como é que foi? Como é que você estava? Você estava, então, estudando, levou a escola a sério dessa época? Estava indo todo dia para a escola e trabalhando? Como é que foi assim? Sim, Sim, eu estudei numa escola ali perto do Rio. Esqueci sim, o nome da escola, sinceramente. Mas não sim, foi a ABE, não. Foi antes da ABE, eu estudei nessa escola. sim, E depois comecei a procurar trampo. Aí sim, eu ficava de manhã na escola, de tarde procurando trampo, já morando no centro. E sim, foi aí que eu comecei a realmente sentir o intercâmbio, né? sim. Aquele lance de se virar. E para conseguir os trabalhos, você acha que quem é que te ajudou? Como era a sua vida assim no início? Você morava com mais gente? Porque eu vejo que para conseguir os primeiros trabalhos, as pessoas normalmente têm uma indicação, aquela coisa, né? E a galera que mora na casa é quem normalmente indica, né? Isso. E você teve alguma ajuda assim? Eu comecei a trabalhar com panfletagem e divulgação de uma escola de inglês. E daí eu passei pouco tempo nessa escola, acho que foram uns 2 meses, um mês e meio mais ou menos. E eu vi que não era o que eu queria.
o estilo da escola também, o tipo de programa, o tipo de atendimento com os clientes. Então, eu resolvi realmente parar por ali. Mas peraí, essa panfletagem como é que era? Tipo, Para o na mercado rua? brasileiro, isso, é. Ah, para conseguir renovação, né? Tipo, Exatamente, isso, entendi. isso, escola de inglês. Então, aí eu resolvi meio que não era o que eu queria. E aí eu busquei outros trabalhos também, mas esse aí eu consegui por mim mesmo. O segundo trabalho eu consegui através de amigos. Um Sim, deles trabalhava para um pub que estava precisando de gente. E era para ser barback, ou seja, sim, aquele lance de ajudar o barman. O barman está na linha de frente, lidando com o cliente, não é atendimento mesmo, com grana também, que é aquela máquina registradora. E ele precisa ficar naquela área ali para gerar receita para o negócio, sim, atendimento, né? sim. Servir cliente. E tudo que ele precisasse que fosse fora daquele ambiente, pedia para mim. Pegar um Saco de copo, gelo, grade de cervejas, keg, subir e sim, descer com keg também, cortar um limão. preparar o bar antes Sim. do evento também, da festa, né? Isso. Caramba, uma Tudo coisa que eu isso. fico impressionado aqui é tipo, não agora, porque por causa da pandemia, mas assim, o cara tá ali atendendo 10, 20 pessoas ao mesmo tempo, coloca Guinness. Quem não sabe, a Guinness você coloca, sei lá, 90% de Guinness e depois você coloca os 10%. Aí o cara serve 15 pessoas ali e conta o dinheiro e pega e devolve, faz tudo. É... Pô, é impressionante aquilo, né? E assim, a gente, desculpa falar, mas no Brasil, às vezes você vai no supermercado, o cara passa aqui um código de barras, aí coloca o produto aqui, depois coloca outro, tudo devagar. É, Eu acho aqui mais produtivo, assim. sim. E eu acho que até mesmo nas baladas do Brasil tem uma pessoa que só fica no caixa, tem outra que só fica servindo o cliente, tem Isso. outra que serve o cliente de uma outra região, tipo a região que não é bebida alcoólica. Isso. Então, E, tipo, nesses cada um bares, no seu né? quadrado e, Exatamente. assim, eu acho que aqui as pessoas, por exemplo, você trabalhava lá no barback, mas se alguém precisasse de outra coisa, você ia ter que Isso. fazer, né? Ia para o que a gente chama de floor, né? Que é a pista de dança. Se precisar, por exemplo, catar copos, catar caco de vidro no chão, limpar, esse tipo de coisa, a gente tava lá para fazer isso. E, e como é que era lidar com bêbado também? Isso. Era tranquilo? O público, como era o público nessa época? Olha, eu não sei exatamente, não posso generalizar, Hum, mas eu sempre fui muito respeitado pelos clientes aqui na Irlanda sim, e seguranças, colegas de trabalho, não, é algo, independentemente da sua função, as pessoas te veem como um ser humano que está exercendo o seu trabalho, né, sua profissão, sim, e muitos deles até mesmo te dão a preferência, se você precisa passar, eles abrem espaço, sabe? Porque sim, você está trabalhando, você está carregando algo, você vai na frente. Não é sim, porque eu sou cliente, eu tenho prioridade. Não. Você está trabalhando. Você tem sim, prioridade. Eu acho que isso é diferente da mentalidade que eu sentia no Brasil, sabe? sim, Eu observava no Brasil também o pessoal trabalhando, perdão, porque meu irmão é consultor, então ele sempre me levava para os clientes dele e eu ficava observando como os clientes trabalhavam, como os funcionários eram tratados, como os clientes lidavam com o negócio, como os funcionários também. E eu sim, posso dizer que essa mentalidade do europeu, do irlandês, melhor dizendo, né? Com, para com o quem está te servindo, eu sinto que é mais valorizado do que nós brasileiros no Brasil com os sim. funcionários de lá. Eu acho que não deveria ser assim, mas Não faz deveria, mas faz um certo sentido, né? Às vezes quando a gente para analisar. E aí, então, você ficou quanto tempo? Você ficou um mês trabalhando no pub? Não, ficou mais Eu tempo. comecei no pub final de. Não, meados de outubro. Isso, Sim. eu peguei aquela época de Halloween e tudo. E fiquei até. Primeira semana. O Réveillon. Essa Sim. Réveillon foi a minha última. Depois voltei para o Brasil de férias. Sim, a gente aqui normalmente, né, a pessoa fica mudando de trabalho, muda de acomodação muito rápido, e muda de trabalho muito rápido também, né? Sim. Mas isso é uma boa, isso significa que tem muita oportunidade, né? Isso. O trabalho foi bacana, cara. Eu gostei, gostei. Apesar de que trocava a noite pelo dia. E E era festa. você trabalha quando os outros estão se divertindo, né? Isso. Eu E tava aí, com 22 anos e tava trabalhando em festa, então não é algo que a gente vai reclamar facilmente. é, Só que o basement, né, onde tinham as bebidas e tudo mais,
era de, acho que 1,85 m, 1,80 m, eu tenho 1,90 m, então, pô, cara, você carregar as coisas, tendo que se abaixar e Se ficar assim, é abaixar. complicado para minhas costas. Então, É, as costas se sentiram bastante. Eu posso falar joelho, tranquilo, mas as costas, vou te é falar. verdade. Eu, aqui em casa, eu passo por isso, que eu vou lavar o prato, eu fico. As costas dói na Olha hora, indireto cara. pra namorada aí. É absurdo quão rápido começa a doer as costas. É verdade, true story. É, aí você. Não, aí beleza. Você tava lá trabalhando no pub. É o que eu falei, você trabalha enquanto os outros se divertem. E sobrava tempo ainda para se divertir, para sair, para fazer alguma coisa? Sim, eu tinha os meus amigos, curtia também a cidade. Eu vim de Salvador. Salvador não é uma cidade tão simples assim, né? Você tem que estar atento, né? Então, Sim, por exemplo, parque em Salvador eu nunca curti. sim, Tem um claro. parque da cidade, você vai É, para se assaltar. Na minha época era isso, é. Que né? Em a gente. 2008, Eu acho que a 2000. gente teve uma É, experiência muito parecida, né, com as coisas em isso. Salvador, Então, porque isso acontecia muito, né? sim. De você vai pro parque e ser assaltado. Tinha um parque de Pituaçu, parque da cidade. Sim, desculpa, mas Já aí fui assaltado você. em Parque Pituaçu, de bicicleta. É isso, que Mas sacanagem. enfim, eu É, curtia muito a cidade. Parque Stephen's Green, passeava bastante lá, reunia com os amigos, tomava café por ali. Jogava bola também no Fairview Park, sim, campo de conheço. futebol, campo gramado natural mesmo. Isso no Brasil parecia que eu era É, aquele garoto criado na selva de pedra mesmo, porque era sempre futsal, né? Chegar sim, aqui, olhar aquele gramado assim, comprar chuteira de birro, eu fiquei muito isso. feliz com isso. Eu Curtia moro. bastante a cidade. Não sei se você conhece essa região aqui, mas eu moro aqui tem um parque aqui perto que tem um campo de. Não, não é de futebol, é futebol e rugby, né? Isso. Mas assim, você vê uma área mais afastada da cidade que já tem essa infraestrutura para qualquer um praticar esporte, né? Se quiser. Isso. Aí você foi pro Brasil para passar férias. Aí depois, já pensando em voltar para cá, né? Ou você... Sim, Sim. fui. Meus pais não sabiam que eu ia retornar, né? Mas quando Hum, eu cheguei lá, eu contei pra eles: olha, não trouxe muita coisa porque eu vou passar mais um tempo lá. E eu Sim. resolvi renovar. Eu resolvi passar mais um ano na Irlanda. Eu senti que o inglês não estava no nível que eu queria. E naquela época, inclusive, eu acho que hoje em dia o inglês continua sendo pré-requisito, né? Antes de Sim. você partir para um outro idioma, precisa estar afiado no inglês. Inglês é Então, essencial, né, cara? É exato, assim, é até difícil falar, mas assim, é essencial. Acho que você não pode não aprender inglês hoje em dia. Se Yeah. você, principalmente se você pretende trabalhar para outra pessoa, né? Se você tiver seu próprio negócio, sei lá, que você. Mas ainda assim é importante, né? Isso, exato. E, E cara, eu fiquei naquela assim, tipo, eh, eu não sabia se eu iria contar para os meus pais que eu iria passar mais um ano ou que ia só voltar para mais 6 meses de aula, porque já estava definido que ia renovar. Só que aí sim, eu contei para eles, né? No final, assim, passei, tipo, eu voltei em janeiro, passei o carnaval lá, curti a família e tudo mais. E aí, quando eu tava já comprando a passagem para retornar, eu falei que, olha, eu vou comprar passagem para o máximo de prazo possível, outros 10 meses. é, E aí eles falaram assim, ah, tá, mas você não, tipo, o seu intercâmbio não acabou? Eu falei, não, eu vou passar mais um tempo fora mesmo e não sei quando eu volto mesmo. é engraçado Aí isso, né? eles sentiram que, Acho que é porque os pais querem que a gente. E aí, vai começar a carreira quando, né? Deve ser isso, né? Tipo é, assim, você vai começar a trabalhar pra. Mas é complicado. Às vezes o cara simplesmente quer aproveitar aqui, né? Quer fazer o que puder. Ah, e aí eu resolvi comprar passagem novamente o máximo de prazo possível, acho que era 10 meses naquela época, né? Porque, tipo, 10 meses de intercâmbio, porque você compra a passagem, a data de retorno é até 12 meses da data de que você está fazendo a compra, né? sim, Então eu tava para ir, tipo, um mês depois, porque quanto mais próximo da data, mais caro fica. Eu acho que hoje em dia é a mesma coisa. sim, sim. E aí peguei de 10 meses. Consegui preço bom, foram 10 meses. Entendi. Eu cheguei já pensando, eu preciso pegar um trabalho assim que pague bem, não é que dê muitas horas, se possível, que possa me sustentar. Mas aí, novamente, peguei outro trabalho de 20 horas, aquele lance de estudante, durante esse período 20, durante o período de férias 40. E aí eu fiquei pensando, cara,
vou ficar nessa de 20, 40, não tá dando, não é o que eu quero. Eu preciso de levantar o meu pé de meia, né? A Sim. Espanha tá aí, né? Você Nos ainda com a planos. Espanha na cabeça. Sim. E aí foi que nesse segundo ano, eu mexendo com escola de inglês também, mexendo com cafeteria, tentando fazer alguma coisa, surgiu a ideia de realmente, quem sabe, montar um negócio. Sim. Fui amadurecendo essa ideia, não contei para ninguém. E aí, em 2011, eu juntei com um colega que também já tinha trabalhado para a escola de inglês. E aí, eu abri os planos. Sim, aí você é, resolveu montar um negócio que era uma agência, né? Sim. Então, mas a sua experiência de trabalho era tipo de trabalho assim com educação ou com agência, era aquela lá da panfletagem e era só a experiência que você via, né, nas escolas, né? Aquele lance de renovação, né? Sim, De conseguir venda. sim, Lidar com venda, marketing, isso aí sempre foi o que eu vim crescendo, né? E aí eu tive essa ideia de fazer um modelo de negócio de agência diferenciado. sim, Eu abri essa ideia com o meu ex-colega de trabalho, né? E aí ele falou, isso aí é algo que vai ser difícil para as agências lá no Brasil replicarem. sim. Mas Então você já aqui tinha um tudo plano bem. bom, então. Sim, sim. Era um plano que a gente pegava a valorização da experiência do cliente, a experiência do usuário, né? Sim, Sobre o intercâmbio, de uma forma que a gente conseguia atender através daqui. E a gente sim. criou esse modelo. As agências que estavam lá no Brasil, a agência que eu vim para cá, a agência que ele veio também, não conseguiriam replicar facilmente. Peraí, é porque nessa época era como? As agências eram todas no Brasil e tinha, sei lá, um. Uma ou duas por aqui. Sim. E tem também a venda direta das escolas com os clientes lá no Brasil. Isso já tinha também na época, né? Sim, sim. Já existia. Sim, e aí você tentou. Como era mesmo? Qual era o diferencial que a sua tinha mesmo que você. Então, muitos dos clientes, muitos dos brasileiros que estavam aqui naquela época, eu acredito que hoje em dia também, Hum, muitos estavam naquele programa de estudo e trabalho. Sim, Então, todo mundo queria estudar, trabalhar e viajar. Então, minha agência ajudou com a parte do estudo. sim. Daqui eu me virei com visto, me virei com Hum, acomodação, me virei com trabalho, me virei com estudos após o curso, né? Me virei com toda a parte de viagens também. hum, Sim, A gente pensou, o que é que a gente pode oferecer para atingir os três principais objetivos de todos esses clientes, não é? Ou a maioria deles, que as agências lá não vão conseguir facilmente. Foi daí sim. que a gente desenvolveu um plano de oferecer a parte de excursões pela Irlanda para os Hum, estudantes que estavam, os brasileiros que estavam pensando em vir. Você hum, vem, a gente faz sua matrícula na escola, como toda agência, a gente auxilia faz a venda da passagem, do seguro, acomodação também, a gente buscou host family, casas de família. Sim, A gente buscou por nós mesmos, não era através dos convênios com as escolas. entendi. Então a gente visitava, a gente tirava foto, batia papo, fazia uma entrevista, um pequeno vídeo e mandava pro lead, né, que a gente Sim, chamava o futuro cliente nosso. Ele olhava e via esse pós-venda, né, essa presença da agência no exterior. sim. E isso foi com que fez a gente realmente ganhar o mercado, ganhar os clientes. Isso é bem bom, né? Porque eu acho que o principal problema de. Pô, você fazer um investimento em intercâmbio, vamos supor que na minha época era 10 mil, 20 mil reais por aí. Variou bastante, né? Eu não Tipo, sei quando eu vim porque para eu. cá, o euro tava 3. Sim, Aí comigo depois caiu um também. pouco mais, depois subiu. É, pra mim foi muito mais fácil. Isso é fato, né? Tipo assim, mas as coisas mudam, isso aí não tem. Sei lá, mas eu lembro que um estudante gastava mais ou menos uns 30 mil. O cara, vendia o carro, vou gastar 30 mil assim, no total, porque tinha o dinheiro que ele tinha que trazer pra cá. E, e essa grana foi. Bom, o que eu quis dizer é o seguinte: imagine você investir essa grana, então o principal problema eu acho que é de confiança, né? Pô, vou dar essa grana para um cara que tá lá na Irlanda, sei lá quem é. Isso. E isso aí então foi importante, né, no seu Isso, trabalho. exato. A gente visitava as escolas, Hum, fazia entrevista com os diretores, filmava as escolas, e isso dava aquela transparência, não é, que as pessoas precisavam. E a gente oferecia a forma de pagamento direto para a escola também, não tem problema. O único sim, caso é que você perdia a facilidade de parcelar.
Então Sim. tinha isso também, né? Mas eu acho que o que mais deu certo no negócio foi a gente mostrar o que todo mundo precisava. Não é o que todo mundo quer, é o que todo mundo precisa, que é trabalhar. Então a Sim. gente fez, por exemplo, curso, a gente desenvolveu cursos de housekeeping, cursos, a gente promoveu curso de cafeteria, de barista, né? Curso para trabalhar em cafeteria. Eu trabalhei em cafeteria também. A gente tinha uma parceira, a Bartira, faz cursos até hoje, Sim, eu já ouvi ajuda falar muitos, nela, muitos sim. brasileiros. Então, a gente estava sempre buscando alguma coisa para trazer de valor do pós-venda, né? Daquele momento que você chega na Irlanda para o nosso público-alvo, que aí são os futuros intercambistas. Então, Entendi. eu acho que quando você consegue entregar o Hum. valor que o cliente espera de uma forma tangível, digamos assim, ele pudesse ver, não é só ouvir relatos, não é só ouvir o vendedor falar que faz, que tem isso, tem aquilo, mas mostrar, isso Sim. facilita bastante. Você se importa falar o nome da agência? Sim, né, sem problema. É. A gente fundou a agência Wise de intercâmbios, e a gente passou de 2013, 2012 na verdade, 2013 foi realmente o que teve o grande volume, no início, né? Depois Hum. teve mais ainda. Foi até meados de 2016. Eu já ouvi falar na Wise, assim, eu não nunca utilizei, mas eu já tinha ouvido falar na época também. Mas me conta assim, pouca água aí. Mas me conte aí como é que foi essa parte burocrática no início e também como é que foi para você. Eu sei que a agência, o capital de giro é meio, né, a venda ali e tal, dos cursos, mas como é que foi levantar grana para abrir isso aí? Tipo assim, o iniciozinho aí. Cara, eu acho que negócios digitais, Hum, de todo modo, ele tem uma baixa barreira de entrada. Então, você falou sobre grana, eu acho que a grana não é o principal problema. sim, Quando você vai montar um negócio, você tem que. É claro, depende do tipo de negócio, mas principalmente digital seria mais o como você vai atrair e converter clientes e entregar o serviço contratado. sim, Então, para a gente começou de forma inicial virtual. Foi por isso que eu falei que em 2012 não teve tanto volume assim em 2013. A gente fechou parceria com um amigo nosso lá de São Paulo. Ele começou a trabalhar conosco. A gente pegou um ponto em São Paulo. Apesar de que a gente tinha um escritório e tem um aluguel, tem custos, né, com o pessoal e tudo mais, isso aí é de menos, porque as pessoas de fora até, ok, tem sim, um local, um ponto físico no Brasil, tem um ponto físico no exterior, beleza. Aí ficava naquela negociação. E a gente sim, sempre foi muito transparente em relação à forma de pagamento. As pessoas podiam pagar direto para a escola, não há problema algum. sim, Mas muitos brasileiros precisavam, a gente sabe disso, eu passei por isso, você também passou por isso, de juntar aquela grana. Alguns tinham que parcelar. Graças a Deus, no sim, meu caso, eu quitei o intercâmbio, né? Eu vim já com o intercâmbio quitado. sim. Mas demorou um bom tempo para eu juntar essa grana. Sim, a E maioria é assim, né? isso. E eu acho que em seguida é como você consegue fazer um negócio entrar naquela curva de crescimento. Sim, Que aí existe um investimento com marketing. Foi aí que a gente fechou parceria com o eDublin, com outros blogs também. A gente sim. conseguia leads, a gente atendia um volume muito maior do que nos primeiros 2012, 2013. Foi mais ou menos aí que o negócio começou a crescer mesmo. Porque esses blogs e tal, hoje eu não sei como é que tá, mas só que na época era assim, né? A gente botava lá, quer fazer um intercâmbio, digite seu e-mail aqui. Aí o e-mail, no caso, era vendido, né? Sei lá, passado para as agências, né? Isso. E só que assim, tem um problema também, porque como é que era converter essa galera? Porque vamos supor, eu imagino que não era uma exclusividade. Você não tinha uma exclusividade e tal, então esse lead era passado para três, quatro agências, vamos supor assim. 10, 20 10, né? agências e escolas. Eu tô, Isso. eu tô sendo gente boa aqui com os três, quatro, mas 10, 20, vamos Isso. Na supor. verdade, quanto mais fornecedor, melhor para o consumidor final. Sim, Por um certo claro. ponto, é claro que tinha muita gente que depois da quarta ligação, quinta ligação ou contato, já sentia assim, já estou de saco cheio, muita gente entrando em contato Sim, comigo, me arrependo de ter colocado meus dados lá. Isso sim, acontece. sim. Inclusive, depois de um tempo, acho que esses blogs todos passaram a filtrar um pouco mais e Sim. trabalhar com menos parceiros. Mas Mas aí e a questão da conversão? Porque, pô, 20 pessoas te mandam um e-mail, como é que você vai dizer assim, eu quero fechar com a pessoa tal?
Bom, É complicado isso também. isso. Algumas das agências e fornecedores não estavam oferecendo os serviços que a gente oferecia, porque a gente tinha um modelo de negócio que era a favor do pós-venda. A gente sempre trazia as excursões, os cursos, depoimento, a gente ajudava o pessoal com o pós-venda. Algumas escolas e fornecedores, agências, trabalhavam focados no modelo um pouco mais antigo, né? O modelo pré-venda, que é Sim. tipo, vou te dar toda a sua atenção necessária, você pode me ligar a qualquer momento, entrar em contato conosco, a gente tem essa promoção A, promoção B, promoção C, por aí vai, Sim. mas o nosso trabalho é limitado ao seu pré-embarque. Sim, aí depois. Então você manteve o relacionamento com o cliente Sim, depois disso, né? Isso aí é interessante. Aí vocês chegaram a ter um escritório aqui, né? Tipo, sim. abrir e tal. Como é que foi? Isso já foi tranquilo? Já foi quando. É, foi aquele startup enxuta, né? Você começou pequeno e foi Isso. aumentando, é isso aí. É. Aí quando você aumentou, que você abriu o escritório aqui? Na verdade, já tinha um escritório desde o início, só que o escritório era em parceria com uma outra empresa. Depois a gente pegou o próprio nosso, que também era pequeno, em cima de um mercado brasileiro. Depois a gente acabou pegando um na O'Connor Street, que era só nosso mesmo, e era um escritório, assim, comum, né? Que a gente vê muitas empresas como advogados, contadores, Sim. pegando um escritório para você ter ali 6, 7 pessoas trabalhando. Bom, então, bem legal essa, Mesmo. essa trajetória da agência, porque eu, eu sou muito curioso em relação a isso, porque eu já, né, tentei também essa coisa, mas não deu muito certo. É, sim, mas e aí, como é que foi a vida de empresário aqui? Você trabalha demais? Como é que era? E ainda fuso horário com o Isso. Brasil? Olha, em 2012, aquele lance que eu falei, que quando você está abrindo um negócio, não, nada é fácil, mas você tem que correr atrás, dar o máximo de si. A gente acabava trabalhando muitas horas, não é? Eu ainda tinha outro trabalho também naquela época aqui, não é? Hum, Até o negócio começa a decolar. Então eu ficava naquela, de estudar, trabalhar e trabalhar de novo. E aí, em sim. 2013, começamos a ter algum volume de vendas que eu poderia ter reduzido minha carga horária de trabalho do primeiro trabalho, né? O Sim. trabalho daqui mesmo. E aí, Pera, mas você começou estava trabalhando com o que nessa época? cafeterias. Cafeteria, Isso. sim. E Trabalhei, aí tendo agência e tocando isso. negócio, Trabalhei no tudo. aeroporto também, vários Sim, pontos de alimentação lá. entendi. Saía de um ponto para outro, ia trabalhando Você em várias dormia que cafeterias. horas? Rapaz, vou te falar, eu lembro uma vez que eu estava estudando também, Hum, e aí estava fazendo faculdade que estudava e trabalhava. Só que aí teve um momento que eu precisava pegar um pouco mais de horas e cobrir gente. Teve um domingo que eu peguei das 4 da manhã no aeroporto, hum. na verdade chegava às 4, abria às 4:30 e saía às 8. E eu fiz Caramba, isso sábado e domingo. caramba. Então foi aí que eu percebi que eu tenho que pegar leve, né? Tô Sim, trabalhando demais e aquele trabalho que não é um trabalho de escritório. Você tá saindo de um ponto A, atravessando um andando. pier, isso, atendendo cliente, limpando mesas. E naquela época, já era 2013, 2012, era meio que uma época onde, eu não sei, cara, mas eu senti que as empresas estavam cada vez tendo mais responsabilidade sobre um funcionário para fazer função de dois, três, do que Hum. antes, na minha época de 2009, 2010, as mesmas cafeterias. Então Tipo, eu lembro eles, que, eles queriam mais trabalho de cada funcionário. exato, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa empresa do aeroporto, éramos 5 num dia. Depois, quando já estava no final, éramos 3. Um abria, outro chegava no final ali para o primeiro tirar um break, e ele ficava para pegar o break do terceiro, que chegava quando o primeiro saía. Porra, mas Mas, isso é insustentável, né, cara? sim, ficou muito pesado e foi um modelo que aquela empresa do aeroporto, que tinha vários Hum. pontos alimentícios, era um modelo que eles estavam utilizando. E Eu quando, acho que a demanda tinha caído bastante. quando é que você saiu, então? Ou você ficou só na empresa? Teve algum momento que você ficou Sim, 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 só na agência? lidei só na agência, eu acho que foi no final de 2013 até 2016, quando a gente resolveu vender. Entendi. Aí, Isso. mas foi a questão de, bom, a agência está dando lucro suficiente, eu já não preciso mais disso, né? Sim. É, Era meu um. marido tem 2 empregos, todo mundo odeia o Chris, né? Então foi isso, né? Sim. E aí como é que foi?
Como é que você se sentiu, cara? Porque, assim, é um negócio que você criou do nada, né? Tipo, Um pô, e negócio que cresceu. eu era o cliente, né? Depois passei a ser o fornecedor do serviço. Sim. E seu filho, né? É o seu filho que Isso. cresceu ali. Como é que você se sentiu quando falou, pô, essa parada tá dando resultado e tal? Isso. A gente teve muito trabalho também, não é? Questão de trabalho administrativo, trabalho de atendimento ao cliente, de entregar o serviço também, né? Porque quando eu falo em entregar o serviço, quero dizer o pós-venda. Aquele lance das discussões, aquele lance dos trabalhos de auxílio e ter a realização do nosso público, né? Dos nossos clientes. Saberem que eles vieram, estão estudando, estão afiando o inglês, beleza, esse é o ponto que muitas agências fazem, mas também que eles estão conseguindo viajar, fazendo, a gente fazia roteiros também para os clientes, roteiros pela Europa, principalmente cliente de curta duração. E depois tem a galera que precisava trabalhar, né? Que a gente, por exemplo, a gente teve uma época, passamos um ano e meio fazendo uma filtragem de vagas e enviava para eles semanalmente Sim, de vaga de de trabalho. trabalho aqui. Isso. Então, inclusive, teve uma cliente nossa que em um dos vídeos ela comentou que ela recebeu a vaga, aplicou naquele mesmo dia à noite, no dia seguinte chamaram ela para entrevista. Perguntou se ela Pô, poderia atender. muito legal, E ela né? disse que foi graças àquela filtragem de vagas que a gente fez. É isso, eu sinto falta de ter realmente. Eu acho que hoje tem já, né? E tem esse serviço de, sei lá, o próprio IW, não sei se faz, mas poderia fazer, né, com o público que eles Isso. têm. Porque até nas vagas de TI, né? Tipo, sei lá, filtrar as empresas que dariam visto para os brasileiros, por exemplo, isso seria uma boa ideia. Se não existe e você está assistindo e quer fazer, pode fazer. Depois me dá um royalty aí. Então, aí se ligue. Aí você fazia essa coisa dos clientes de ter, como é, de fazer os roteiros e tal. Tinha muito pepino por exemplo, sei lá. Sempre teve. Nossa, eu lembro de uma, cara, que a gente estava com uma cliente, ela optou pelo hostel. Sim, E aí ela não quis casa de família, não quis acomodação estudantil, optou pelo hostel. E ela foi para o rosto. No dia seguinte, olha, ela chegou num dia, no dia 2, ou seja, no dia seguinte, a gente recebeu uma ligação da mãe perguntando se a gente poderia ajudá-la lá no rosto, que ela estava tendo problemas. A gente pensou, bom, o rosto foi indicação nossa, né, parceiro nosso, a gente fez o booking, vamos lá ver. A gente chegou lá, ela estava numa boa, falando assim, não, eu só comentei com minha mãe que rolou um estresse aqui no rosto e tudo mais, e eu perguntei o que foi, qual foi o sim. estresse? Ah, é porque minha colega de quarto, ela tava com um rapaz na cama. Sim. E depois chegou outro rapaz. Chegou o terceiro Isso. rapaz. Aí eu Sim. saí do quarto. Ah, E aí eu tô aqui na recepção pedindo para ver se eles podem transferir. E aí a gente sim. conversou com o recepcionista, falou, olha, a gente entende que isso é um hostel. Não Sim. dá para controlar as pessoas, mas Mas, pô, aí já é ela demais tá também. insatisfeita com o quarto. Não é com o hostel, não é com o serviço prestado, mas são com as pessoas, não falei exatamente com quem, as pessoas do quarto. Alguém lá tava tendo sexo num quarto de Sim. hostel, o que eu acho que para os recepcionistas não é nada surpresa, né, em hostel. E Caramba. aí a gente pediu para mudar. Aí a gente ligou para a mãe e falou, olha, a gente tá aqui no hostel e a gente tá mudando a hora de quarto. Deu tudo certo. Quando você começou a história, eu achei que era um pouco de superproteção da mãe, mas eu acho que ela tinha até razão. Sim, sim. Nossa, eu tenho uma filha, cara. Então eu fico imaginando se minha filha estiver viajando e tiver uma situação como essa. A gente não quer, não é? A gente quer o melhor Sim. pra ela. E, tipo, a garota tava tranquila, mas ela queria mudar de quarto. Ela não Sim. sabe se na noite seguinte a outra garota ia trazer mais dois Mais machos dois. lá. Pô, imagina. Pô, de dois em dois, né? Por que não pega um quarto privado, né? Pois é, né? Pô, não é difícil, né? Será que Exatamente. era muita falta de grana, sei lá, sei lá, o hostel é o que 10, 12, não, aqui na Irlanda é mais Agora tá caro, mais caro, né? 15, 20 euros a noite, né, no quarto. Isso. Então É. sempre teve essas situações assim que a gente poderia intervir facilmente. Teve gente que o landlord queria tirar da casa, tipo, um ano e meio depois do intercâmbio, acabou o primeiro intercâmbio, a pessoa renovou, aí teve um problema com o landlord, ligou pra agência, né, pra Sim. gente, na época, pedindo um auxílio, como é que a gente faz, tudo mais. A gente Sim. auxiliou os órgãos necessários, né, e aí uma pessoa do órgão ligou para o landlord parou de atormentar a vida dela. Ah, bom, né? Pelo Isso. menos vocês ajudaram as pessoas, né? A gente está aqui há muitos anos, então a gente naquela época, informação é muito importante.
Às vezes eu não sabia onde pesquisar, onde buscar informação. A gente estava, acho que era o pré-requisito para a gente. Assim, na época que você veio pela primeira vez, não tinha esses blogs, né? Tipo, Eu acho muitos blogs no YouTube. Eu isso, acho que tinha o verdade. Vida na Irlanda na época, que era O uma. e-Dublin estava já começando a pegar um pouco de tração. Sim. E hoje é o contrário, é tipo excesso de informação, né? Isso. Por Tipo, um lado é muito bom, por outro, o excesso de informação pode desinformar a pessoa, né? é, Então, quanto mais blogs feitos em Dublin e pessoas mostrando o cotidiano, eu acho que seria muito bom. Imagina o seguinte, Felipe, imagina você querendo ir para a Austrália agora, você não sim, sabe muita coisa da Austrália, sim, e você precisa saber assim quais os tipos de trabalhos comuns lá para você pegar, não é? Na sua área também, quem sabe, se você consegue com o mestrado daqui e tudo mais, como é que sim. fazer essa validação. Então, esse tipo de coisa, às vezes é bom a gente pegar na fonte as informações, como também ver A a experiência. experiência, exato, as pessoas mostrando o dia a dia. Por exemplo, hoje de manhã eu vi um caso de. Eu estava assim num grupo de. Eu ainda estou em vários grupos de brasileiros na Europa. E um deles é brasileiro em Portugal. E teve um rapaz mostrando o estilo de vida dele. Ele visitando um cliente, pegando uma sacola, não sei o que era exatamente, eu acho que era da lavanderia. Pegava uma sacola, depois ia em outro apartamento, pegava, mostrava o estilo de vida dele. Foi algo muito, assim, amador, entre aspas, porque Hum, era algo bem natural, sem corte, sem nada. E ele com o celular na mão, só ele mesmo gravando tudo, mas eles estavam mostrando a experiência dele. Eu é. acho que para quem está interessado em ir para Portugal, ver vários vídeos como esse ajuda a pessoa a tomar decisão. Isso aí ajuda ela a ver aquilo e falar assim, não, beleza, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Tipo, Essa até é a a realidade. própria profissão. Isso. É legal mesmo, porque, sei lá, assim, eu não gosto quando a pessoa pinta uma realidade que não é a realidade, entendeu? Isso eu acho ruim. Mas quando a pessoa mostra realmente, fala, bom, o trabalho é bom por isso, por isso, por isso, os pepinos são esse, tipo, né, faz um balanço. Eu acho legal. Inclusive, assim, todo lugar que eu assisto muito YouTube, então tem muita gente, por exemplo, eu vejo uma brasileira no Egito. Porra, é legal, sabe? De saber como é o cotidiano dela lá no Egito. Isso. Pô, tem. Ó, pense num país listado pela ONU ou não, que vai ter um brasileiro que mora lá e que tem um canal no YouTube, viu? Isso é verdade. Né? E vem cá, os seus clientes, claro, a maioria era jovem, na casa dos 20, dos 30, provavelmente, mas tinha gente de idades diferentes. Sim, a gente teve clientes assim de 60 anos, 50 anos, pais de famílias com os filhos já crescidos e tudo mais, e vieram. E, geralmente é um público que escolhe uma escola mais seleta, né? Uma escola de um nível mais, digamos assim, uma escola que tem vários selos de qualidade, que tem poucos brasileiros, e eles, às vezes, teve um que não precisou trabalhar. Então veio já com a reserva para se manter tranquilamente. Não sei se tinha negócio no Brasil, mas ele não precisava trabalhar. Sim. Então ele ficou, ele aproveitou bastante, foi em todas as nossas discussões, ele procurou saber sobre os roteiros pela Europa, esse tipo de coisa, querendo realmente aproveitar aquela experiência do intercâmbio. E ele passou, acho que, 8 meses. Isso é legal, né? Porque sei lá, a minha mãe, por exemplo, eu queria que ela viesse, eu sei, ela já teve experiência fora e tal, mas eu queria que ela viesse e ficasse um tempo, sei lá, sabe, no interior, né? Eu acho que esse público é um público bem legal também, né, de lidar, não só os Yes. mais jovens. A gente nunca focou nesse público. Naquela época da agência, a gente não focava, Mas mas tinha. tinha um ou outro. Eu lembro que vieram duas, mãe e filha, e elas estão aqui até hoje. Interessante, né? Mãe e filha, e elas não se deram, não brigaram uma com a outra, né? Fazendo Exato. intercâmbio, dividindo o quarto e tal. Porque essa parte da convivência aqui no intercâmbio eu acho que é uma das mais complicadas, né? Isso. Tem aquele lance, né, que a gente pensa o seguinte, o intercâmbio é bom pra gente sair da aba dos pais. Sim, Mas aí você vai e encontra um intercambista querendo viajar com o pai ou a mãe. sim. Mas Ou o oposto, a mãe e o pai querem fazer intercâmbio e querem trazer o filho, né? trazer o filho. É, Isso. Mas é uma experiência diferente, mas ao mesmo tempo, né?
Sai mais barato pro filho, provavelmente. Né? Todo mundo aluga a mesma casa. Isso. Ah, é interessante. Eu queria conversar com a família que fez isso junto, né? Seria bom, né, entrevistar um deles. Sim, e aí você continuou com a agência. E como é que foi o processo assim até a venda da agência? Então, o negócio realmente cresceu em 2015, 2016, principalmente quando a gente resolveu vender, meio que teve uma disparada nas vendas, a gente dobrou as vendas naquela época. A gente adotou uma automação de marketing, estava dando super certo, mas já estava muito esgotado psicologicamente. Sim, E a gente financeiramente estava muito bom, mas ao mesmo tempo, quanto mais a gente exercia a função, né, de lidar com, desenvolver o negócio e crescer, por exemplo, a automação de marketing, as ferramentas que a gente estava utilizando, de CRM e tudo mais, mais a gente passava para aquele desgaste psicológico e mental. assim, primeiro, deixa eu perguntar, quantos funcionários chegou a Wise, né, no auge? A gente chegou a ter 14 vendedores, mais uns 6 funcionários assim de back office. Administrativo e Isso, tal. exato. Éramos quatro, dois casais, quatro back-office, né? Uhum. Administrativo, diretoria, essas coisas, que a gente colocava a mão na massa também. Tinha o parceiro lá em São Paulo também. Tinha o gerente de vendas lá no Brasil também. E tanto o gerente de vendas quanto toda a equipe que trabalhava nas vendas, todos eram prestadores de serviço. Não era realmente um funcionário CLT, não é? Era um Sim, prestador de serviço. A gente não cobrava horário, eles tinham aquela toda a liberdade que um prestador de serviço tem. sim. E muitos estavam até aqui durante o intercâmbio, o que facilitava a venda também. Ah, sim. Então, eles tinham essa autonomia. Aí você tinha 14 vendedores. O processo da venda em si, você falou de automação, mas só que nunca existe uma automação total, né? Tipo assim, o cara quer lidar com uma pessoa lá, ele quer, pô, você tá mandando dinheiro lá, então ele quer saber exatamente, tintim por tintim, como é que é, como é. Sim, E aí, mesmo tendo automação, é muito trabalhoso, né? sim. Lidar com pessoas, atualmente eu trabalho com software, né? Sim, Então, lidar com pessoas é uma coisa, lidar com produtos, software é completamente diferente. Principalmente quando você tem essas pessoas que estão com o sonho de morar no exterior. Não é nada sim, fácil lidar com isso. Eu já fui cliente, eu sei muito bem disso. sim. Então, realmente era aquele desgaste muito grande de correr atrás por Dos- exemplo, do cliente precisa saber se pode trazer o cachorro. O sim. cliente está com um problema de saúde, precisa saber se pode comprar esse remédio aqui. Então, sempre tinha essas coisas assim que a gente ia juntando as informações, mas nunca era o suficiente. A gente tinha que cada vez mais buscar atrás Sempre e pesquisar, né? Sempre isso. tá. Aí sempre tinha cliente querendo viajar de última hora, faltando 2, 3 semanas, e aí tinha que pressionar a escola se já recebeu o pagamento. A gente recebia do cliente, no mesmo dia fazia o pagamento da escola, ligava para a escola, olha, a gente já fez, tem como liberar a carta, ficava naquela, sabe? E aí a escola demorava um pouquinho, o cliente, e aí, dá para conseguir a carta? Eu preciso comprar passagem, a data tá chegando perto, quanto mais próximo da data, vai ficar mais caro. Sim. Tinha aquela também, né? E aí a gente conseguia uma oferta que aí algumas agências, CIAs aéreas aceitavam para tarifa de estudante, outras não, precisa ser realmente a carta final. E aí ficava aquela Caramba. pressão. Mas acho que o principal mesmo é quando os clientes já estavam, por exemplo, com tudo na mão para embarcar e ainda tinha várias dúvidas. Sim. Porque a gente sabe, a gente passou É, por isso. é, Não é. mesmo que você pode assistir 1000 vídeos no YouTube e você não vai saber de tudo até você chegar aqui e também tem alguns clientes que vão ficar perguntando cada detalhe que eles querem Isso. saber. O fuso horário também não ajudava, né? 4 horas de diferença. Então, tipo, eu nunca trabalhei até as 5 ou 6. Nunca. Sempre tinha um consultor ou outro, uma unidade que virava e falava, meu, como é que a gente faz nesse caso? Como é que fazia naquele caso? É pelo menos até as 10, né? Porque 10 horas aqui é 6 lá, né? Isso. No Eu Brasil. lembro que eu acho que eu fiz uma live que era 11h30 da noite. Sim. É. Isso. Mas vem cá, e em relação a. Bom, esses são os desafios da parte do cliente, e da parte sua de falar com o vendedor. E aí, tipo, você falou, né? Ah, você tem que ligar para o hostel para saber se está tudo certo. Você tem que ligar para a companhia aérea.
E provavelmente caía isso nas suas costas também, você enquanto um dos sócios, né? Sim. E aí, como é que era? Você A tem gente. que ficar enchendo o saco do vendedor para ele fazer tal coisa. Ou do Isso. vendedor não, e do consultor, né? Como é que... A gente tinha algo muito certo, tipo, a gente pedia prazo de 30 dias de antecedência, né? Você não pode simplesmente comprar um intercâmbio hoje querendo viajar daqui a 3 semanas, 2 semanas. A gente sempre pedia 30 dias para dar aquela folga. Mas tinha aqueles clientes que estavam assim para em cima da hora para ir. Eu realmente quero ir e tem como conseguir. Se Sim, vira aí. Aí a gente corria atrás, tinha, pô, cliente querendo viajar em março. Era a sim. pior época para conseguir acomodação. Ah, 17 por de causa do St. março, St. Patrick's? Patrick's, nossa, não É, tinha, não tinha hostel. Quando não tem hostel, começa a lotar as acomodações estudantis. sim. Lotou a acomodação estudantil, começa a lotar as host families. É uma cadeia, Isso, né? exato. Olha, chegava em fevereiro, a gente sempre falava, olha, já estamos em fevereiro, ou você embarca até o final do início de março, né? Hum, Ou então você embarca no final de março, nunca no meio de março. Lá pro dia 7 em diante fica difícil. caramba, Então, é. é muita complicação, cara. Exato. Mas, enfim, eu acho que chega um momento que a gente percebeu que não era o tipo de negócio que eu queria para a vida inteira. Inclusive, esse negócio, esse modelo de negócio nasceu quando eu precisava criar um negócio, né? Mas não foi um negócio que eu criei por desejo, assim, é um negócio que eu quero tocar para a vida toda. Foi um negócio que eu precisava tocar morando aqui, à Hum, distância, né? E fugir daquele 20 horas semanais ou 40 horas semanais durante o período de férias. sim. Eu precisava fazer Trabalhou 200 horas. Exato, eu preciso essa Sim, liberdade, essa sim, flexibilidade de poder dar as minhas horas e ter meu próprio rendimento, né, dessa forma. E abrir um negócio. Beleza, abrimos o negócio. Tocamos o negócio, primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano a gente percebeu, olha, não é o tipo de negócio que a gente quer, que eu quero particularmente. E aí meu sócio e a gente estava pensando também a mesma coisa. E aí foi aí que a gente. como é que foi? Você chegou na empresa? A empresa chegou em vocês? Como é que... Então, foi da seguinte forma. Eu também já estava muito carregado, como eu falei, Hum, psicologicamente estava muito apertado. Minha filha tinha nascido em 2014, quando deu lá 2016, aquela época que realmente ela tem aquela interação, né? Já indo pro terceiro ano. Nossa, cara, ali foi o momento que eu queria realmente dar toda a minha atenção para ela. sim, E aí, psicologicamente, eu cheguei à conclusão de que eu precisava mudar de áreas. sim. E é Isso. um trabalho desgastante, né? Isso, não é à toa que em 2017 eu me separei, não é, da minha esposa. E aí eu acho que foi a melhor solução naquele ano, 2016, ter vendido o negócio. Sim, E aí o meu sócio, né, o Fábio, ele chegou assim e falou, olha, tem um possível comprador. E assim, assado, apresentou o projeto, apresentou o que é que o futuro comprador queria, né, de fazer o negócio, tudo sim, mais. Eu falei, beleza, a ideia é muito boa, assim, de, de sair do negócio, né, de realmente seguir caminhos diferentes, áreas diferentes. Ele também aceitou isso e aí a gente acabou vendendo o negócio. você, apesar de que você estava querendo vender, mas você também não queria vender para qualquer pessoa, não queria também que o cara, sei lá, simplesmente comprasse a empresa, mudasse o nome. Como é que, tipo, tinha alguma coisa em você que, ou você simplesmente queria vender e era isso aí? Não, na verdade, funciona da seguinte forma. Quando você, por exemplo, Felipe, imagina que você quer comprar um negócio hoje. Sim, Você encontra um negócio que você vai ver e pensa assim, é o que eu quero fazer. Quando você pensa em eu quero fazer e quero comprar aquele negócio, você quer saber como é que está aquele negócio, o que é de onde vem as receitas, né? Quais são os canais, os parceiros, equipe de vendas, equipe de pós-venda e etc. Mas se você quiser mudar o nome, você muda. sim, Se você quiser mudar toda a equipe de venda e trazer sim, a sua de um outro negócio que você tem, você faz isso. sim, Então, tem várias empresas aqui que acabam comprando outras e os próprios funcionários da empresa principal acabam trabalhando para a outra. sim, E a outra, alguns funcionários saem, outros ficam, outros até mesmo saem de lá e vão para a principal. sim. Então, tem isso. Então, a gente colocou o negócio à venda, o meu parceiro achou um possível comprador e ele apresentou a ideia. Eu falei, beleza. Entendi. Esse, Ah, esse então, foi em junho. peraí que tem uma pergunta aqui. Porque você falou que você chegou aqui com
E você era muito Vi- novo quando você abriu 22, isso. a empresa. Eu queria saber por quê, como você chegou a ser tão maduro para tomar toda essa responsabilidade? Tipo, o que é de sua criação, é seu jeito? O que foi? Foi o plano da Espanha. Tudo isso Foi você fez isso. ainda pensando na Espanha? Isso. Só que aí acabei casando, minha filha nasceu e Hum. acabei meio que criando raízes por aqui. Mas meu irmão é consultor, meu pai, ele já foi empresário também, então eu sempre tive esse contato. O primeiro trabalho que eu tive foi trabalhando junto com meu irmão na consultoria dele, aprendendo um pouco sobre os negócios e sempre gostei da área de empreender. Entendi. E foi daí que surgiu essa ideia também. Eu precisava sair do 20/40, né, aqui da Irlanda, para algo que pudesse realmente crescer profissionalmente e ter essa flexibilidade. Então, o negócio foi muito bom para mim, o negócio da agência, durante aquela fase, principalmente com o filho pequeno, foi muito bom, mas não era o que eu queria para a vida inteira. Sim, realmente. Eu tô cansado só de ouvir. Só de ouvir do jeito que você. O tanto Foi, que você olha, trabalhava. foi muito prazeroso ver muita gente, assim como eu, crescer profissionalmente, afiar o inglês, descobrir novos caminhos, novos cursos. Teve gente que era advogado no Brasil e acabou seguindo a área de TI aqui. Teve Sim, vice-versa também. Então, não no advogado, mas tipo, pessoas da área de TI que aqui descobriram que não era o que eles queriam. Apesar de que sim, TI era aquele, tipo, Irlanda é o polo de TI, né, na sim, Europa. Então as sim. pessoas de TI vêm para cá pensando nisso. Mas teve muita gente que a gente viu assim como cliente e descobriu um novo caminho, um novo sentido da vida. E isso nos fez realmente realizados. Eu acho que esse é o principal do negócio. Quando você vê assim que você está fazendo uma diferença na vida das pessoas, da sociedade. É isso. Eu acho o intercâmbio, se viajar tal, é o melhor investimento que você possa ter na sua vida, né? Sim. Porque, porra, é uma coisa que você vai levar para a vida toda. Você, não sei que você esqueça, né? Que você, né, tem alguma doença aí que você esqueça, mas tudo bem. E como é que foi em relação. Depois que você vendeu a agência, você voltou para o mercado? Você está trabalhando em outra empresa? Como é que é? Então, quando eu resolvi que eu não queria esse tipo de negócio mais, né, e eu pensei assim, bom, eu vou para uma área que é uma área que eu sempre tive interesse. Como eu falei, a parte de automação de marketing, CRM e tudo mais. Aquela área de software para a empresa, eu gostei demais de estudar, de testar, de validar, tudo mais. Eu pensei, pô, essa é uma área tranquila, assim, é uma área que eu gosto de lidar. E eu quero ver por dentro como é que é trabalhar para uma empresa de software. Sim. E aí eu comecei a buscar empresa de software, comecei a trabalhar para uma empresa de telecom, que é a que eu trabalho até hoje, né? Empresa de telecom e software também. E ela está passando por essa transição de telecom para ser mais uma empresa de software, né? Mas tendo como background, como se fosse, a gente fala de backbone, É, a telecomunicação. entendi. E você trabalha na área de marketing aí. Sim. E aí, como é que é? É porque eu trabalho com marketing. Bom, deve ser parecido, né? Marketing digital, mas minha principal coisa é marketing de conteúdo, né? Que eu venho trabalhando já há um tempo. Mas você trabalha mais na área de automação de marketing? Não, eu trabalho na área a gente chama de product marketing, Sim, que é a parte de estudo do mercado, né, que é a palavra marketing é exatamente estudo do mercado, sim, de levar um produto ou um leque de produtos para o mercado e assim como também pegar esse produto que já está no mercado e elevar. Se sim, ele está em declínio, já está na fase final do ciclo da vida do produto, declínio, o que é que a gente pode fazer para que ele volte a crescer? Seja fazendo um rebranding do produto, um refresh, que a gente chama, né? sim. Uma modificação no produto, no posicionamento do produto Sim, criando novos produtos a também. partir desse aí também? Isso. E isso também envolve a sua área, parte de conteúdo. A gente valida também qual é o caminho que a gente faz para lançar o produto, quando está no início, né? Na fase de desenvolvimento. Existe a fase de desenvolvimento, a fase de Sim, introdução. Na verdade, é até uma palavra diferente, né? Porque todo mundo pensa em introdução é só um pedaço, mas na verdade é uma grande fase. sim. Maturidade e declínio. Entendi. É algo muito complexo ou porque, porra, qualquer produto, se Isso. lançar uma nova É. coisa, parece muito complexo, né? Isso. É complexo, é difícil, não é fácil e é muito desafiador. E você passa por um processo que você tem que, como eu falei, pesquisar bastante, validar
as ideias, rolar experimentos. Então, na área de software, a gente passa por muito dessa parte de experimentos. A gente rola experimentos com um parceiro, com um canal, com um público-alvo, com dois, vai validando. Principalmente, como eu falei, tem as fases, né? Cada fase tem seu objetivo. E é prazeroso. É desafiador e prazeroso ao mesmo tempo. Agora, eu tenho uma pergunta aqui em relação bom, ao estilo de vida que mudou, né? Sim. Que queira quer não, você estava tudo bem, que você estava trabalhando bastante, aquela coisa, mas mandava, né? E aí, como é que é essa coisa de você deixar de ser o chefe e entrar numa empresa? Olha, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, viu, Felipe? Porque eu já fui empregado, depois fui o empregador, voltei a ser empregado, futuramente os projetos vão vir por aí, Sim. mas eu pude ver com diferentes olhos. O que é que eu poderia ter feito diferente quando eu estava empregando, né? Eu era empregador. Qual o tipo de líder que eu fui que hoje não seria, sabe? Qual o tipo de líder que eu gostaria de ser, o que eu deveria ter sido. Então, hoje eu tenho essa visão completamente diferente e eu vejo muito nisso, de muita gente que empreendeu, assim como eu, pela necessidade e não pelo desejo, assim, de, ok, já cheguei num nível, tô com 35 anos, 40 anos, quero empreender. Eu empreendi muito novo, reconheço isso, aprendi muita coisa, mas eu acho que eu faria muita coisa diferente também. Principalmente quando se lida com a parte de liderança, né? É a parte de que a gente pensa assim, como eu falei, lidar com pessoas, lidar com contratação, esse tipo de coisa. Eu acho que eu faria um pouquinho diferente para deixá-los bem muito, digamos, simplificando, elevar a motivação. Entendi. Eu trabalhava mais a parte de atender os pedidos, né, de nutrir com informação Você era a mais. equipe como toda, mas aquela parte que é tipo, ok, meu, eu estou fazendo o básico que é necessário para o trabalho deles. Sim. Como é que eu posso levá-los em questão de performance, em questão de prazer de estar vestindo a camisa, de estar tipo, naquela coisa de família mesmo, sabe? Se já ouviu esse lance de você, tipo assim, olha, existe a família de sangue e a família do trabalho, o pessoal falando isso. Existe, mas eu tenho uma opinião meio Sério? Fala aí. controversa. Não, é porque assim, eu acho que assim, cara, tem muito. Eu acho que você estava fazendo o certo em relação bom, vou fazer isso para que a empresa funcione. Porque tem muito motivacional vazio na internet. E a pessoa, por exemplo, ela nunca vai se sentir uma família, parte de uma família no emprego. Sim, sim. Assim, muitas das vezes, eu acho. Claro, tem empresas que realmente parecem uma família, mas eu não sei, eu acho que o que motiva a galera é grana. Olha, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou te falar o porquê. Existe aquela pirâmide de Maslow. Sim, sim. Isso. Então Eu as conheço. pessoas têm as Mas necessidades básicas, depois tem as necessidades financeiras de comprar isso, ter aquilo. Tem o reconhecimento. E aí, uma parte do reconhecimento, vou te dar só um pequeno detalhe. Eu acho que uma das coisas que poderia ter rolado, e principalmente deve rolar nas equipes de vendas, é uma competição sadia entre eles. E gamificação é uma coisa, principalmente no marketing, para a equipe de vendas. Marketing está ali ao lado da equipe de vendas, não é a mesma coisa, mas poderia ajudar bastante. Então, acho que reconhecimento assim da equipe, dentro da equipe, tipo, eu reconheci muitos dos nossos funcionários, né, colaboradores. Teve uma vendedora que ela batia a meta, assim, tipo, ela estava sempre à frente de tudo. A gente virava para ela e falava: olha, você é a melhor da nossa equipe, você está indo muito bem, tudo o que você precisar, você está excelente. E, tipo, ela tinha total liberdade de fazer o que ela quiser. Ela viajava, parava os leads, parava os atendimentos, aí passava para outro. Então, tinha essa total liberdade. mas Ela sabia disso. produzindo, né? Isso, exato. Ela tinha total liberdade, ela sempre foi muito, muito aberta e foi uma das nossas primeiras, ficou com a gente até o final e tudo mais, passou para outra gestão, aí depois ela resolveu sair. Mas eu acho que
um pouco de gamificação para realmente passar o que eu estava falando para ela de uma forma explícita para toda a equipe ver que ela está sendo reconhecida é uma coisa, do que você somente reconhecer ela. Ela sabia disso, ela Sim, sentia isso sim. com a gente. Não é à toa que vários pedidos que ela fazia assim, Milvio, tô pensando em dar um pulinho em Malta. Eu falei, olha, vai para Malta. Você quer que a gente converse com a escola para ver se você pode ficar na acomodação da escola, se visita a escola e tudo mais? Ah, adoraria, Milvio, seria muito bom. Nova Zelândia, a gente fez a mesma coisa. Entendi. Então, a gente fez muita coisa por ela e eu acho que isso tem que estar entre eles, entre a equipe. Claro que tem várias formas de você motivar uma equipe, né? Lembrando que uma coisa que eu aprendi na faculdade é que motivação é algo interno, intrínseco, né? Sim. Você tinha um professor que falava assim: você nunca vai melhorar a motivação de alguém. Você não vai, porque a motivação é interna. Eu falo, eu discordo disso. Na verdade, existem fatores que você pode ativar a motivação interna da pessoa. Sim, Ou seja, você está motivando ela. sim, claro. Então, essas coisas que eu acho que eu faria um pouco diferente agora que eu não estou mais sendo um empregador, estou sendo um empregado, né? Sim. Então, tem umas coisinhas eu acho que dá para elevar. Dá para chegar aquele extra mile. Não, sim, claro, eu não estou dizendo que não exista uma forma de motivar, mas assim, que existe muita motivação vazia, existe. Sei lá, eu estava vendo uma matéria, o cara no LinkedIn, sei lá, 20 anos de trabalho, aí chega lá, o dono entrega um bolo para ele, depois de 20 anos, né? O cara deu aquele sangue para a empresa. E uma outra empresa 20. O outro cara, né, fez 20 anos de trabalho e pegou e deu US$ 20.000 pro cara. Qual que você acha que deixou que. Quem você acha que ficou mais feliz? O cara dos US$ 20.000 ou o cara do bolo? Né? Entendi. Não, eu sei, claro. Eu acho que o ideal seria ganhar os dois, né? Seria o Isso. bolo, sei lá, celebrar, porque realmente você ficar 20 anos numa empresa é uma coisa para celebrar, né? Isso. Tipo, por parte da empresa. E Mas mas olha eu acho que só. tem que ter um reconhecimento também Sim. financeiro e, né? É. Mas olha só, fugindo um pouco, mas ainda falando sobre grana, uns meses atrás eu recebi uma proposta para trabalhar para a empresa, o salário era US$ 120.000 por ano nas Bahamas. Hum, A pessoa era uma recrutadora, é claro que eu recusei, não tenho interesse de ir para as Bahamas, era necessário estar lá, era para trabalhar para a empresa de telecomunicação também. sim. E você me fala assim, Milvio, entre uma empresa te oferecendo 120 mil para você morar lá e uma empresa te oferecendo 90 mil, 80 mil para você trabalhar aqui, eu ainda preferiria a segunda opção. Por causa da Sim, minha filha, a situação aqui na Irlanda, para mim, sim, enraizada, esse tipo de coisa. Mas, entre uma empresa daqui oferecendo 120 mil ao ano para trabalhar para ela, vamos supor, para o ramo de hotelaria, o ramo de serviço, o ramo de consumidor final, qualquer outra coisa que não é a área que eu quero, que é software, e uma empresa de software oferecendo talvez 30% a menos, 20% a menos, eu preferiria a empresa de software. sim. A área que você gosta, né? Sim. Claro, nem tudo é grana também, É, né? Pô, porque a sua saúde. Você viveu isso, né? Sua saúde psicológica também, né? Vem em primeiro lugar. Claro, eu acho, né? Porque sim. também você vai se matar trabalhando e depois não vai poder aproveitar nenhum centavo desse dinheiro, né? Isso. Eu pretendo empreender novamente, principalmente na área de educação. Eu acho que eu gostaria de passar esse conhecimento que eu tenho. Eu acho que você percebeu quando eu falo de marketing, eu falo com muita emoção, né, com muito prazer. Eu Hum. penso em, quem sabe, montar uma empresa de educação na área de marketing digital, principalmente no product marketing. Aí depois tem as outras áreas de marketing também que estaria cobrindo, event marketing, content Hum. marketing, Sim. social media marketing, influencer Hum. marketing. E É, por aí vai. Quem sabe podcast marketing. é verdade, é uma boa. E eu pretendo sim montar uma empresa de educação para realmente transmitir não somente o meu conhecimento, mas o conhecimento de várias pessoas apaixonadas por marketing, assim como eu, para Hum. futuros marqueteiros, né? Pessoas que ou querem entrar no ramo ou que já estão no ramo e querem elevar seu nível de conhecimento, seja de uma dessas áreas que eu citei, não é? Então, esse seria o meu plano, assim, a curto prazo. Eu acho, pô, uma boa porque, cara, tem muita gente que tem o potencial,
tem um produto, mas não sabe usar a ferramenta, sei lá, o Instagram, ou que for, o marketing de conteúdo, né? No caso do Instagram. Pô, a pessoa às vezes tem o produto, tem tudo, mas não consegue chegar a fazer a venda nessas ferramentas. Então, o curso eu acho que é bacana por causa disso. Para pegar o potencial daquela pessoa e aproveitar, né? Isso. Tem várias ferramentas, principalmente da área de análise de dados, né, de marketing. Cara, pô, tem ferramenta demais, demais mesmo. E quando você acha uma que dá certo para o seu modelo de negócio, nossa, isso pode mudar o ramo da forma que você trabalha, dos dados que você apresenta para os que a gente chama de stakeholders, né, os tomadores de decisões de uma empresa. E não somente na área de ferramentas, mas também com modelo de apresentação, modelo de negócio, de fazer as validações de mercado, as pesquisas de mercado, tudo isso segue, digamos assim, um framework, a gente chama de framework. Então, se você usa um modelo A de framework, vai dar certo num ramo, talvez B2C, B2B, mas Sim. B2G, que é trabalhar com o governo, já é outro modelo. Ah. Então, tem tudo isso que a gente acaba... Cara, toda vez que eu estou estudando sobre marketing, que eu sento para ler alguma coisa sobre marketing, eu aprendo algo novo, seja na minha área ou então numa outra área que eu não domino muito, né? Mas acabo descobrindo coisas novas, tendências também novas. Então, Sim. é uma área que eu sou muito apaixonado e gostaria de transmitir essa paixão também. Eu trabalho com marketing, eu gosto, mas eu acho que tem muita coisa ainda para eu aprender, porque vendas, né, relacionamento, essas coisas eu acho que a pessoa nunca sabe, né? Nunca sabe de tudo, pelo menos nunca. Quer dizer, tem sempre coisa a aprender, né? Pô, mas é isso, Milvio. Uma pergunta que você tem? Você queria divulgar alguma coisa? Quer o seu Instagram, alguma coisa assim? Isso, Milvio Mendes, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, fica à vontade de me adicionar, me seguir no Instagram, me adicionar no LinkedIn, conectar. E é isso aí. É isso aí, obrigado aí pela participação, foi muito legal, muito esclarecedor. Teve muitas coisas aqui que a gente conversou que eu acho que vai ajudar a galera aí que tá Obrigado a escutando. vocês dois pelo convite. Valeu. Valeu, pessoal.